Então, gurizada, tá começando só. Mais uma viagem, né? Hoje diferente, né? Gravando na segunda-feira. Eu totalmente fora Chuvosa, do gente, não roteiro. para de chover, a gente vai virar sapo. É isso. É a Inglaterra brasileira, né? Inglaterra brasileira. Como é que é? Dramas de estar na... Eles falam Itália... Não é Itália, é... Ah, pode ser a Inglaterra que Europa que chove. brasileira. Exatamente, cara. Gente, hoje a gente tá aqui com uma pessoa falando de Europa, de Itália. Não tem nada a ver, tá? Cervejeiro. Um Cervejeiro. cara muito bacana que a gente descobriu por aí, vivendo em Jaraguá do Sul. Pô, Guilherme. grande bem? prazer estar aqui. Eu tô impressionado com tanto assim ideias assim que a gente tem conversado antes de chegar aqui. Eu acho que existe uma possibilidade imensa da gente discutir diversos assuntos que não são explorados, né? Sim. Então, A própria a cerveja própria tá começando. música, cerveja, arte. Pô, como é massa a gente poder conversar sobre isso, Nossa. se aprofundar, né? E discutir, conhecer novas ideias. Uma coisa que me impressionou bastante nesses últimos 5 anos aí que eu trabalhei e viajei bastante, é um pouco do choque cultural na parte de música, cerveja, comida. A forma com que as pessoas Costumes, te recebem, né? cara. Aham. Pegada assim, o horário que o povo sai da rua. Nossa, isso é uma coisa maluca, sabe? Sério? É Cara, na legal de Argentina. perceber isso, cara. Atravessando. Como assim? Ali é perto da. Não é Paraguai. É Paraguai, né? Tipo, eu fiquei um tempo lá em Foz do Iguaçu. E lá é um local assim que eu considero que tem uma noite um pouco diferente de muitas regiões. Por quê? Porque tem uma vida constante, né? Principalmente pelo fluxo turístico. Os horários dos bares, assim, enquanto Curitiba tava fechando, lá tava uma certa diferença, assim, na Começando a questão rolar de... as coisas. Começando a na rolar, questão tipo, umas, de quê? 4 ter da manhã? os ambientes abertos, né? Sim. Então, Tipo, é cedaço. muito massa. Enquanto que, pô, Curitiba, sou fã, curto demais. Porém, eu ia passear Já em fui. Curitiba, eu sofri um pouco pra encontrar um rolê legal num dia de semana chuvoso, sabe? Aleatório, né? Mas, nossa, Curitiba tá no meu coração, eu sou de lá. Eu acho que, assim, é uma das cidades que contempla aí muita coisa para se viver, na questão cultural, lugares para conhecer, enfim. É muito rico em A parques. cena cervejeira lá tá muito massa. Muito E sempre foi, né? Porque a região de Porto Alegre, aqui, Santa Catarina, Curitiba... O Sul tá vivo. assim como São Paulo também Sulista pra caralho. teve assim, um cenário cervejeiro se desenvolvendo há 15, 20 anos atrás, assim, de uma maneira muito intensa, né? Então, já era comum, assim, a gente começar a vivenciar novidades cervejeiras, micro cervejarias surgindo, fazendo coisas diferentes do que a gente estava acostumado, né? Então, conhecer diferentes cervejas aí começou, com certeza, na região sul, e Curitiba, assim, foi uma das cidades que eu considero Pioneiros uma das pioneiras. E quando foi esse start na tua vida que provavelmente tudo mudou, né? Aham. Quando tu descobriu que tu queria fazer cerveja. Como é que era a tua vida antes da cerveja? O que tu Olha, fazia? eu sempre gostei muito de trabalhar com plantas, né? Animais, eu acho que tá em contato com a natureza, assim. E também a parte de conhecer novidades na área de processamento de bebidas, alimentos, enfim, processados em geral. Então, fiz agronomia. Durante a agronomia, eu tive contato com a produção de cerveja em casa. Então, assim, quem imagina que precisa de muito equipamento para fazer cerveja, tá bem enganado. Esquece. Tá enganado. Hoje ele vai passar receita, hein? Olha, cara, receita tá fácil na internet, né? Mas assim, eu vi um vídeo uma vez no YouTube, inclusive deve estar disponível até hoje, de uma pessoa fazendo cerveja na panela de pressão, num fogão a lenha, e rusticamente, assim, ó, só Só Res- não. repetindo um processo milenar, assim, entende? Então, antes de eu ver um vídeo desse, eu falei, cara, cerveja realmente não tem desculpa para você não fazer essa cerveja em casa. Eu já tinha feito uma oficina de produção de cerveja em casa, né? Onde a gente simplesmente fez uma cerveja num grupo de pessoas ali, de 10 a 15 pessoas, que a gente cozinhou o malte, ferveu, fermentou, provou a cerveja. Algo assim extremamente simples, mas que já plantou uma semente assim muito grande Que virou. na ideia assim, de você entender aquilo, sabe? Pô, eu vi isso. um negócio, cara, isso aqui é uma verdadeira arte fazer isso. É que tu gostar muito daquilo e tu descobrir como aquilo é feito e ser tão palpável, sabe? Tipo, tão Sim. próximo É de ti, eu acho que é o que mais te acolhe nisso, né? Sim. Não, e você vê o potencial que você tem para você criar uma coisa nova, cara. Meu. Então,
Imagina o prazer de um artista que desenvolve uma música, ou um pintor que faz uma arte no letra quadro, de uma canção. uma pessoa que desenha um grafite na parede, assim, verdade. sabe? Existem satisfações na vida Sim. de você ver o seu trabalho. E tu faz e eu senti cerveja, mano. isso. Tipo, imagina. Porque- Aquele negócio de, meu, isso aqui tá muito bom, sabe? É o teu Exatamente, momento, cara. né? Aí você começa a olhar isso não só com um copo, você começa a olhar com uma pintura, uma arte por trás. Meu, Daí a gente começa a viajar assim, caramba, Eu cheguei daria nessa pra fazer um negócio diferente, assim, talvez dosar isso, mudar isso, mexer nisso, dosar uma especiaria, trabalhar com uma planta maluca ali, entende? Talvez uma pimenta, por que não? Sim. Um coentro, mas não numa Vitibir, numa cerveja diferente, assim, só pra buscar um perfil Só pra ver o que dá. maluco e, tipo, talvez você faça um negócio que vai te surpreender, entende? Isso eu acho que foi uma das coisas assim, que mais me incentivou. Eu sempre busquei uma parada que realmente me fizesse bem, assim, sabe? Pra gastar o meu tempo de vida, assim, e me dedicar por inteiro, talvez um dia mudar de área, mas se dedicar por inteiro onde você focou. E a área de cerveja, pra mim, foi o que, assim, eu achei interessante durante a faculdade. Aí me formei em agronomia, resolvi me especializar, fiz o curso em Blumenau, que inclusive é considerada a capital nacional da cerveja, né? Então é uma cidade onde você respira cerveja mesmo, tem eventos durante o ano todo. E o que eu mais valorizo também é a troca de experiência, né? Então você poder estar num ambiente multidisciplinar com pessoas de diferentes áreas discutindo sobre um assunto, isso Tu faz largou, tipo, toda a tua vivência de Curitiba pra sim, viver cerveja em Blumenau. sair com o que caber no carro, assim, pra descobrir uma nova vida, cara. É tipo a faculdade da cerveja, cara. Mas eu tive Louco, uma né? pessoa que me influenciou durante a faculdade, que Eu falou ia te umas perguntar, coisas o que te influenciou pra agronomia? Porque, tipo, deve ter tido um exemplo muito grande ali. Olha, eu, assim, cresci na cidade, mas tive uma vivência, assim, em chácara, sabe? Em lidar com plantas, É quase realmente terapêutico, plantar, né? tratar a planta. Eu descobri aquilo ali, pô, com um negócio terapêutico mesmo, assim. eu não Eu- sou eu mãe vi- de planta, gente. Meu Deus, eu mato Eu tudo. sou uma iniciante mãe planta. Tu, Não, tipo, cuida bem imagina do um Borboleta bonsai. não morre Ei, na minha mão. Imagina um bonsai que você tem que fazer irrigação praticamente diária. Não, Você a tem que- gente ganhou uma semi-suculenta, eu falei, aí o dono Eu falou matei. assim, ele falou, tô dando de presente uma flor pra ver o quanto vocês gostam de mim. Aí eu falei assim, cara, ela gosta muito de ti, é sério, essa amizade existe. Mas ela vai matar essa planta em 2 dias. Não sei como, mas ela Félix, consegue. eu matei a plantinha em uma semana. A Laera não Juro, pegou eu a não planta. consigo. Tem que conversar com ela, alguma coisa assim. Não, mas pede umas dicas aí. sempre Não, tem eu uma coloquei ela no dica. sol. O Google- Gente, eu torrei ela. Na real, Ela era isso. simplesmente secou a planta. Eu sequei a planta. Depois ela não nasceu de volta. Mas você já teve um cactus na vida? Não. Essa geralmente ela sobrevive a... Eu. Melhor. É o quê? Acho que ela Quanto por dia? Tipo, por tem semana? plantas que é uma vez a cada 10 dias. Meu, outras, melhor entendeu? ainda. Me deem cactos. Eu vou conseguir cuidar daí. Mas enfim, né? Voltando. Você teve essa influência de visitar a chácara. Cara, isso é um momento... Era o teu momento. Sim, foi onde eu me aproximei com a natureza. E teve uma pessoa uma vez que falou uma coisa que eu nunca esqueci. Que a natureza é uma das poucas coisas que a gente realmente se distanciou na nossa forma de conviver, assim, na nossa forma de constituir sociedade, né? Porque hoje em dia as pessoas não plantam absolutamente mais nada. São pouquíssimas pessoas que plantam parte do seu alimento. Sim. Onde vai? Vai pegar no mercado. Então, tudo isso aí, Tem os uma hábitos... horta, né, em casa. entende? Perde todo... Eu já pensava O um valor pouco que nisso, dá assim, pra nossa, aquilo. eu queria muito poder ter um pingo de soberania. E talvez essa palavra seja, assim, a que reflete em algumas outras decisões. Soberania não precisa ser de 100% do seu alimento. Mas se você plantar ali 10% do que você consome, já vai significar muito. 20% não é difícil e é possível. Enfim. E questão de cerveja e soberania também é uma coisa interessante que me fez refletir muito. Porque eu não tinha dinheiro. E a gente sabe que a cerveja artesanal que você vai comprar no mercado geralmente é muito mais cara, né? Sim. A ponto de custar R$15 uma garrafa de entrada, assim, Sim, uma cerveja especial. 350. E, né, aquela situação de estudante, sabe como que é? Esse foi um dos pontos, né? O fato de eu ter acesso a uma cerveja melhor, gastando menos,
e fazendo o meu próprio E tu experimento podendo, em casa. Experimento Tipo, em isso casa. é o mais Esse legal. valor ele é incalculável, né? Sim. Não tem Então, preço, na verdade. O fato de eu economizar ainda, fazer um negócio, pô, que eu tô participando de um experimento meu, entende? Isso me cativou e me fez cair de cabeça nessa área mesmo, assim, sabe? Depois disso, as coisas foram dando muito certo. Eu fiz alguns estágios, acho que isso é fundamental. A gente tem que vivenciar, assim, todas as áreas para querer depois opinar sobre alguma coisa, sabe? E em cervejaria é importante o cervejeiro conhecer todas as áreas. Sim. Então ele tem que saber fazer absolutamente tudo, desde a parte extremamente braçal, de esfregar chão, ou seja, limpeza é uma coisa que não precisa nem se falar, né? Ela é expressamente necessária. Como tu falou, lidar com comida, com alimento. Sim, né? a gente está lidando com uma coisa que a gente tem que trazer segurança para o nosso consumidor, né? Claro. Então, limpeza em primeiro lugar, o trabalho braçal existe, né? São raras as cervejarias que têm um nível de automação assim que faça com que não precise fazer. Então, o esforço diário é necessário, né? Essa área de cerveja, a gente fala, quem é cervejeiro e da área fala que cervejaria e ser cervejeiro não é ter glamour, muito pelo contrário, é você, cara, ter a humildade para você esfregar chão, entendeu? Sim. E ao mesmo tempo, pô, ter um nível de conhecimento para você desenvolver uma receita do início ao fim. E ter um produto extremamente complexo. Cerveja pode ser desenvolvida para ser tomada daqui 5, 10 anos. Por quê? Porque o tempo, assim como o vinho, vai impactar na cerveja. Então, tem cervejas que têm validade indeterminada. Ou seja, daqui 10 anos ela vai estar melhor do que hoje. Entende? Tipo, você pode fazer uma cerveja agora para tomar daqui 10 anos. E ainda você colocar, ó, vou tomar em tal ano. Imagina uma coisa que satisfatória, assim, ou vou tomar essa cerveja com alguém, desenvolver essa cerveja com uma pessoa. Nossa, velho. Caramba, né? É muita responsa numa coisa. Só que daí é aquela história, a gente tá trabalhando o tempo todo essa questão que naturalmente é implantada em nós, de não ter paciência, né? Então a gente tá acostumado a ter tudo imediato. Produzir. Exatamente, aí no mercado comprar. Mas você participar do desenvolvimento de uma coisa assim, cara, nesse nível. É verdade. E eu não tô falando de uma coisa extremamente cara. Pô, você pode fazer uma cerveja de maneira rústica, barata, só que uma cerveja pensada. E por que não fazer uma cerveja para ocasião? Que nem falou da sour, tipo... Você vai reunir uns amigos aí que você só vê a cada 6 meses. Cara, vamos fazer uma cerveja pra encontrar a galera. Dia. Tipo, específica, exclusiva. Nunca vai a galera toda vai gostar. É essa. Exatamente. Você pode dar o nome que você quiser. Você pode pensar o estilo que você quiser. Você pode fazer um estilo misto. Aí você vai entender a tua galera. A tua galera toma uma cerveja mais suave. Ou de repente vai estar frio. Vamos trabalhar uma cerveja mais fria. Pra harmonizar com a comida que a gente vai fazer no dia. Entende? O nível da parada é tipo, infinito. Você começa a ficar cada vez mais, assim... entusiasmado pra sair, cara, quando você vai conhecendo. O que tá também, assim, muito em alta, como várias áreas, é o hype da cerveja, que são cervejas, assim, extremamente bem pensadas, assim, em escalas reduzidas, com os melhores insumos, melhores processos, um negócio diferente, um negócio... um exemplo, garrafa numerada, entendeu? Uma tiragem numa cerveja que tem só 500 garrafas e só isso. E se virem. Aí você fala assim, essa cerveja tem algo de especial aí. Por quê? Porque ela ficou 6 meses maturada na caverna. E a caverna tem uma condição específica ali de temperatura, estabilidade. E ali vai ocorrer uma mágica lá dentro. Que você não vai conseguir reproduzir em casa, entende? Aí você faz um negócio exclusivo. Então eu acredito muito nisso, de explorar a bebida assim ao seu... máximo potencial. Cara, o máximo da sofisticação. Só que ao mesmo tempo democrática, entende? Sim. E eu acho que isso falta um pouco. E de certa forma é muito explorado em outras bebidas. Pô, Johnny Walker, não tem o Johnny 20 anos, 10 anos? Sim. É escala de preço, concorda? Esse aqui tá 100, o outro tá 200, e é a mesma. É a Sim. mesma coisa. E uma cerveja de 10 anos, por que ela não pode custar R$200 a garrafa, 300? Sabe? Beleza, tipo, você tem que pensar o teu público, né? Mas tudo tem uma história. Tipo, a pessoa respeita que o de 12 tem aquele valor, porque ele é de 12, porque tem whiskies de 12 anos. É você desenvolver o teu produto, assim, pensando pra uma ocasião especial, talvez com um público extremamente restrito,
Mas também... Falta um pouco disso no consumidor. Dele não ver o lado de quem produz e da importância que aquilo traz e o quanto de estudo teve naquilo. Tipo, quando a gente começa a fazer algo, independente do lugar que for, desculpa te cortar, eu sempre corto. A gente bota tudo que a gente tem naquilo. Bota o nosso tempo, o conhecimento e tudo agrega um valor. Uhum. E a pessoa que tá consumindo, às vezes, tá tão só, tipo, no hype daquilo, tipo, eu quero aquela blusa. Mas por que ela é R$500? Porque ela foi feita com tal material. À mão. Então, tem tanto história tempo, por tem trás. uma história, tipo, Sim. sabe? Não é assim, tipo, a seda que ela foi feita não é produzida todo ano, sabe? É um rolê muito específico, muito... Sim. Que só quem entende, de fato, compreende. Então, tudo. aí eu coloco um ponto de reflexão, porque Por é o seguinte, eu percebo que está acontecendo um certo movimento, e isso já é, na verdade, um certo fato, do slow food, que são... o nome já é autoexplicativo, né? Mas pensar o seu alimento de uma forma, assim, menos comercial e, assim, mais experiência, entende? Por exemplo, que loucura, né? você pescar o peixe que naquele dia vai ser feito para você, entendeu? Não ir lá e comprar. Pronto, congelado. Ou assim, você encomendar de repente um micro lote de cerveja pensando numa ocasião. Então, olha só, eu vivenciei uma experiência maluca, assim, que pra mim foi uma experiência muito diferente que eu gostaria de compartilhar aqui. Fui numa sorveteria, aí tinha uma opção de sorvete defumado. Defumado. Só que assim, era uma coisa parecida com o que se faz na coquetelaria. Quando você defuma, coloca a fumaça em loco. Era uma câmara onde você colocava o sorvete ali. Na verdade, a pessoa fazia isso e soltava uma fumaça queimando, sei lá, raspas de carvalho, raspas de uma madeira com amburana. Então, você fez um sorvete extremamente personalizado, entende? Sim. Só ali vai ter. E aí, o segundo ponto de reflexão é o seguinte, que isso não precisa ser gourmetizado ao extremo. Isso é, tipo, um pouco de arte trabalhando, tá ligado? E como eu já disse, a nossa e a demanda Roberto aparecendo. Gil, é Roberto Gil? A arte tem que ser democratizada. Não, eu sou muito a favor. Eu acho que também a gente tem que entender que cerveja artesanal não é sinônimo de cerveja cara, tá? Então, às vezes as pessoas ficam com medo de consumir, né? Porque, eu não vou pagar tanto numa cerveja, sendo que eu posso comprar 2 ou 3 por esse mesmo valor. Então, pensar Às que vezes cerveja o é valor cara, de- são Não mais falando de marcas, mas 2 garrafinhas dessa de alguma marca Sim. vale uma caixinha de outra, né? Então, tipo, E são dezenas de estilos pra gente vislumbrar, assim, né? Então, estamos habituados aí a tomar, se for avaliar, um grupo de 6 estilos, talvez. Mas nós temos outras dezenas de estilos para serem consumidos e, de repente, cara, isso me surpreendeu. Eu não gostava de cerveja, mas tô gostando a partir de hoje porque eu tomei um negócio que eu não esperava que era cerveja. Ou, assim, Tipo o nível uma de sour da complexidade. Uma Catarina Sour e uma Lambic, uma cerveja com notas, assim, animalescas mesmo, sabe? Enfim, infinidade de possibilidades. Isso que eu acho mais interessante, assim, que você pode dar uma vida aqui que a gente vai estar ainda discutindo como pequenos aprendizes, sabe? Porque realmente tem muitos fatores, cara, na questão de produção, ingredientes, e conforme a gente vai testando, a gente vai explorando o que a literatura também não traz, entende? é uma grande ciência no final. Muita ciência. É muito importante estudar para quem vai realmente profissionalizar a cerveja, tipo, aprofundar, né, o processo. É muita bioquímica, porque fermentação é isso, né? Muita matemática, porque também envolve alguns cálculos, inclusive. Existem algumas teorias de que a cerveja contribuiu muito na matemática. Porque os cálculos das primeiras produções que se tem registros eram para se produzir cerveja e pão. Principalmente cerveja. Cálculo de receita, né? Então, a própria escrita tem alguns dicionários antigos aí que tem inúmeras vezes a palavra cerveja repetida. Uhum. Então, as pinturas nos monumentos egípcios, um exemplo, uma roda de pessoas desenhada com um jarro no meio com alguns canudos. O que eles estavam consumindo? Cidra que não era. Cerveja. Cerveja, e assim, a cerveja teve sempre essa pegada de trazer, assim, pra socializar, entende? Sim. Então, imagina, nessa época,
as pessoas sentavam ao redor... A comunicação começando. Exatamente. Sentavam ao redor, como estamos sentando agora, para tomar cerveja e socializar. Não Tudo sabemos o que eles começou conversavam, né? As histórias, a comunicação, Nossa, Vamos fazer um brinde, galera. Ah, um a gente brinde. sempre faz um brinde. Saúde. O brinde mais diferenciado. Primeira pessoa que quer cerveja e toma cerveja. Ou as pessoas concordam com uísque ou esquecem o uísque. Tem uma, tipo, que tu tem favorita, assim, que tu fez, tu criou, tu tem a favoritinha? Olha, Qual um estilo teu? Que assim, tipo, tu ficou, meu Deus, Então, isso aí pode ir pro mercado. vamos pensar assim, Sim, tipo, estilo, tecnicamente estilo, tipo... Não tem como fugir dos uma tradicionais. tipo como se fosse uma Regra. diretriz do estilo, assim, que está catalogado as questões sensoriais e visuais da bebida, né? Então, o cervejeiro, ele geralmente explora um estilo e ele dá a sua cara autoral no estilo. Por exemplo, por que não fazer uma IPA com um lúpulo que vai puxar um perfil maracujá? Posso. Ou banana. Sei lá, qualquer outra fruta. Limão. Dá. Sim. Mas aí, né, aí vai da criatividade, enfim. Sobre os estilos que eu gosto muito de consumir, é sour. São as sours em geral, Catarina Sour, Berliner Weiss, são estilos geralmente ácidos, né? Que até lembram bebidas como espumante. E são muito refrescantes, cervejas boas para festividades. Gosto muito de cervejas mais lupuladas, mas cerveja, eu não consigo te falar qual que eu mais gosto, porque eu sempre digo que cerveja é ocasião. Então, dependendo da situação, como por exemplo... algumas. Num dia quente, dia de sol, fazendo um churrasco, domingão, pede uma cerveja leve, não pede? Ou de repente, na praia, uma cerveja, uma Pilsen. Uma lager, perfeito. Por quê? Você vai tomar de uma maneira, né, mais suave. Agora você vai desenvolver um prato elaborado num dia que você vai cozinhar. Você se arrisca na cozinha. Sim. Aí você vai fazer um prato que você gastou um tempo ali. E você quer comer esse prato tomando uma bebida especial. Aí você vai pensar numa cerveja muito mais complexa, talvez maturada na madeira, ou com um perfil um perfil que tenha a mesma complexidade do prato, entende? Sim. Então isso é legal assim também, né? Porque dá a pra gente ver toda essa brincadeira. que a gente, se for avaliar, a gente não precisa ter uma cerveja preferida. Sim. Claro que todas são boas, todas são boas, mas nossa, dependendo da ocasião, cara, hoje tá perfeito uma IPA, tá meio friozinho. Inclusive, até é uma coisa que eu tenho visto na internet, que alguns artistas estão fazendo suposições assim de que determinada bebida combina com um determinado ambiente. Então, um dia chuvoso com uma stout. Além da questão de harmonização de alimento e bebida, harmonizar ambiente, pessoas e tipo ocasião, sabe? Então, é uma coisa maluca. Por exemplo, o outro exemplo que tem lá, depois eu vou ter que citar ela porque ela manda muito bem. Beisebol. A gente não joga beisebol, mas é claro que vai combinar com American Light Lager, uma cerveja bem suave, entende? Porque é jogo de futebol, ou futebol americano. Você tem que estar concentrado, a cerveja não pode futebol americano com são toda o quê? 3, 4 horas bebendo, Como cara. é que tu vai beber um stout nessas alturas, né? Ou uma barley wine de 15% de álcool, 12%. Então, não tem como, né? Sim. E cerveja, pelo universo de diversidade, a gente tem uma cerveja para cada ocasião da vida. Verdade. Nossa, cada cerveja um mundo. que loucura. Pra mim, até 6 horas da tarde que a gente foi lá, dar uma aula de... Ele tava dando uma aula de cervejaria aí pra nós. Eu não sabia o que era cerveja, né, gente? Tomava Kaiser e depois de provar várias cervejas. É bom. Tipo, diferente você... universo a ser explorado. isso, sabe? Tu viu que é mais do que uma cerveja, entendeu? Tem várias só uma histórias latinha atrás de dela. Tipo, muita loucura. A gente tava cheirando, assim, tipo, e sentindo... Gente, loucura. É só, tipo, um universo do que muito... a gente viveu. Então, um feedback do que a gente viveu hoje. E eu vou te falar, daqui 10 anos você vai ter tomado muita coisa diferente e você vai continuar se surpreendendo. Entendeu? Ainda mais quando você... Porque não acaba, eu acho, né? Não, Tipo, quando você for viajar. Viaje assim pensando, seja nas bebidas como whisky, cerveja. Entenda a cultura ali. Por exemplo, tem locais que o saquê é a bebida número 1. Tem países que a Weiss também é número 1.
países bem frios, né? Sim. É a vodka. A vodka. Então eu quero... Tipo, o tour da Aurora Boreal é com vodka. Tipo, a galera vai só pelo negócio, assim, tipo, vou no frio, beber vodka pura, ver a Aurora Boreal. É um puta Entendeu? rolê, tá ligado? É uma E vivência. combina, E é tipo, né? a vodka de lá. E Meu, tudo. que loucura. E acaba não sendo, tipo, eu tô indo beber. Porque a vodka Meu. realmente historicamente, eles Aham. tomam uma vodka pra esquentar e vão viver, sabe? Não é pra Aham. beber por beber. Ah, Sim. fica E rolou como rolou com a cerveja na história, né? Tipo, Sim. beber cerveja pra viver. Tá. Aí eu nesse trouxe ponto, o marketing nesse ponto aqui. da história é legal, assim, porque a história, ela surpreende, assim. A gente vai começando a entender um pouquinho mais e fala, caramba, já se tomava cerveja há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, existe algumas hipóteses, assim, de que a cerveja e o vinho surgiram na mesma época. Alguns pesquisadores defendem que foi o vinho, outros que foi a cerveja. Enfim, não tem, assim, um consenso nessa questão, mas a gente está falando de 5.000 anos antes de Cristo. Alguma coisa surgiu. Antes disso, o hidromel era a bebida consumida. Então, o hidromel, em questão de processo, é uma coisa muito mais fácil. É pegar o mel que o urso não comeu, Que deixou ali com a galera. colocar água, que naturalmente ele vai fermentar e virou uma bebida fermentada. Então, essa bebida foi a primeira bebida que se tem registro, né? Bebida alcoólica produzida por ser humano, assim. Nossa. Depois disso, o vinho e a cerveja surgiram juntos, assim. E o vinho, ele teve sempre um respaldo maior por ser instrumento da nobreza, assim. Então, o rei, os nobres, durante muito tempo na história, Brindes e- o vinho ele teve esse glamour maior. E a cerveja, ela foi, assim, mais, assim, rotulada como a bebida dos bárbaros. Eu ia falar dos Marginalizada, bárbaros. né? Os verdade, bárbaros, né? assim. Então, olha só, a gente entendendo um pouquinho da história, a gente consegue até fazer algumas reflexões sobre hoje, né? Mas, a partir de então, a cerveja começou a ter maior importância e se tornar, inclusive, moeda. Era pagamento para muitos trabalhadores, principalmente na época da construção das pirâmides ali no Egito. Os trabalhadores recebiam em cerveja, jarros de cerveja. Então, a partir daí, começou a ganhar cada vez mais importância ainda, né? Existem muitas cidades que foram consolidadas por causa da cerveja. A cerveja, ela tinha o respaldo, inclusive, da medicina, por ser uma bebida mais segura que a água, né? Porque a água não existia tratamento. E os médicos, por saber que a cerveja era algo nutritivo e com certa segurança, indicavam as cervejas para que as pessoas doentes tomassem e se recuperassem, né? E até, tipo, de certa forma, uma pequena dose de alegria ali, né? Vai saber, né? Eu não sei a gradação alcoólica, né? Mas provavelmente era mais baixa, enfim. É interessante, né? Porque isso nos choca. Ver que Não, imagina a água. a cerveja era tão Cerveja. respeitada assim e continua sendo, na verdade, né? É a bebida Que mais nem popular falou. do mundo. Às vezes uma cerveja, o Lucas também tava falando, é uma refeição tudo que tem ali, sabe? Tipo, o quanto ela é mais que um líquido com álcool que deixa a gente muito feliz, né? Tipo, a gente não desmerecendo as outras bebidas, mas cada uma tem a sua história. Mas a Sim. gente não vê essa história num uísque, numa vodka. Sim. Claro, em outras regiões isso vira uma história, mas tipo, a cerveja é meio que mundialmente foi isso, né? Sim. A bebida. Ela assim, ela conseguiu dominar o globo, digamos assim. Sim. Né? Então, a vodka é clássica na Rússia, né? Mas Tem a cerve- gente que não bebe vodka, tem gente. Sim. Mas é meio que Talvez. unânime que todo mundo beba cerveja. Ou não beba, né? Tem essas pessoas. O chá também é uma bebida que conseguiu abranger muito, assim, todas as civilizações. Né? Depois do chá, tipo, a gente não tem tanta coisa que chega junto. Mas o chá e cerveja são as bebidas mais populares do mundo. Café não. Sério? O café com certeza também, né? Eu ia falar, gente, O café- cafezinho. Nos dias de hoje é sobrevivência, né? Ô, falando em café, o último que a gente tomou lá, parecia café. Sim. Era uma stout, malte torrado. É? Eu Sim. tava sentindo, eu esqueci de falar pra É a vocês. primeira coisa que a gente sente. É um cafezão Eu, assim, mas meu, tipo, que café! aí a gente fala café, a pessoa pensa, aquele arominha do café de manhã. Não, é o grão do café. É, bem isso. Dá uma Exatamente. mordidinha no grão, Tipo, realmente, sem açúcar. sem nada. Então, e pensar que essa é uma cerveja que tem um tipo de malte torrado, né?
Mas tem outros 50 tipos de maltes que vão puxar. Perfil caramelo, de amêndoa, de... Eu vou seja derramar de Deus Cristo. um perfil ácido, um perfil de biscoito, palha, cracker, casca de pão. Então, olha só, né? Cheiro disso aqui. Tipo, Legal. é uma O café- infinidade, né? E o café é uma bebida que eu gosto muito também. Nossa, Eu acho café é que- vida. Você cafezinho nunca agora? tomou cerveja com café? Não. Nossa, tá tipo, perdendo tempo. Tipo cerveja com coca? Só que com Não, café é- no lugar? Existe até uma categoria de estilos já, chamada Coffee Beer. Então, tem uma cerveja clássica curitibana Como não existe? Como que assim? Eu chama-se nunca tomei. Hop Arábica, de uma cervejaria que eu respeito muito lá, chamada Vamos lá em Morada. Curitiba, hein? Cara, Curitiba. Pensa uma cerveja clarinha, como essa aqui. Só que você vai sentir o aroma, cara, um aroma de café intenso, assim, de cafeteria, sabe? Aí você sente o sabor, nossa, cara, que é isso? Deu um nó no cérebro. Que é isso? Tô, tipo, tentando entender Era isso pra aqui, ter gosto porque... de Pilsen. Tipo, é clarinha, loirinha. Nossa, você vai tomar um aroma de café de cafeteria. E o sabor, então, nossa, muito top. Sério? E Topzera? refrescante, assim, equilibrada, sabe? Animal. Essa cerveja também, tipo, abriu muito minha mente. E, assim, houveram algumas experiências malucas, assim, nessa jornada cervejeira. Uma delas foi colher caqui, que onde a gente fazia era, tipo, uma chácara, sabe? Aí, inclusive, a água era de poço. Tenho certeza, aquela cerveja era local mesmo. Tenho certeza. Aí teve uma situação que o caquizal tava carregado. Só que era aquele caquizal taninoso, sabe? Aquele que marra a boca. Tipo, pô, não vamos colocar desse jeito na cerveja, mas a gente vai ter que achar um jeito de pôr. E a gente sempre fez churrasco quando fazia cerveja. Inclusive, quando eu faço cerveja em casa, acho que poucas vezes na história eu falhei um churrasco junto. Porque é hobby, sim, sabe? Combina muito, porque a cerveja demora. E o churrasco também, quase cara. também. Tipo, você vai Isso conduzir. aí vai. Em uma pessoa você toca uma produção, um churrasco tranquilo. Meu. E a gente colocou o caqui picado na churrasqueira. Nossa. Aí, assim, ele foi meio que defumando, foi cozinhando, foi virando uma geleia ali, ó. O rolê. E a gente colocou isso aí no final da fervura. Era um estilo belga que a gente tava fazendo. E, nossa, cara, o que vai dar isso aí? O rolê Vamos dos fazer o caras, quê? eles estavam fazendo cerveja. A gente Sério. defumou o caqui da Pra propriedade. fazer Pra uma fazer cerveja cerveja. com a água do poço da propriedade. Com a água do poço, cara. Mano. Resultado. Beleza, né? Nossa, ansioso pra tomar cerveja. Fui tomar cerveja, assim, um aroma intenso de banana, cara. Totalmente aleatório. Banana defumada, assim. Nossa. E, cara, isso me chocou, assim. Porque eu pensei, cara, o que explica isso? Aí comecei a refletir e fui estudar. A levedura consumiu os açúcares do caqui. Né? Era uma levedura belga. Ele estudou depois E ela sobre isso. transformou em subprodutos, né? Que traz o perfil de banana. Que é um produto chamado acetato de isoamila. Né? Era uma levedura clássica, assim, que produz esse subproduto. E ela pegou o açúcar, assim, como pô, uma super refeição para ela, do caqui, sabe? Sim. E ao mesmo tempo trouxe o defumado do caqui. Então foi uma Então não se loucura. perdeu, virou banana. Não, ficou muito massa, cara. Ficou uma cerveja muito gostosa, saborosíssima, assim, com aroma de banana, um saborzinho defumado. E eu falei, caramba, impressionante. Aí eu lembrei do suco. Lembra do suco do Chaves? Não. Aquele episódio do Chaves? É Que sério? tem vários tipos de suco, né? Aí o Chaves tá vendendo e o Kiko perguntando, né? E esse aqui? Ah, ele fala, esse aí é de tamarindo, mas com sabor de uva. Aí, esse aqui é de banana, mas na verdade é de sabor de maçã. Aí e o Kiko vai falando, cara, o que é isso, né? Aí no desenrolar do episódio, assim, de repente o Kiko resolveu, eu vou tomar, cara. Aí no que ele vai tomar, assim, nossa, Chaves, o que é isso aqui? Ele falou, essa aí é água que eu lavo a mão, doido. Mano. Não dá pra acreditar. Mas parecia tipo um negócio do Chaves, né? Especial. Porque foi feito com caqui, mas com cara de banana, Um sabe? cara do nada. Mas, esqueci a pergunta, mas pode ser. Vai, pode passar. E Deixa eu ver. existiram, assim, muitos outros Deve ter. casos, sabe? Fazendo cerveja. A gente precisa resfriar o mosto, né? Ah, perrengue, eu ia falar. Aí, o que acontece? Depois. Às vezes a gente não tem muito equipamento. O cervejeiro caseiro geralmente é especialista em fazer gambiarra, sabe? E, cara, não resfriava o mosto porque teve algum problema no sistema de resfriação. A gente teve a brilhante ideia de colocar a Em cima bombona da na bombona. piscina.
Só que é plástico, a polietileno, a troca térmica é baixíssima, sabe? Aí a gente colocou lá, acho que tava uns 45, 50 graus. E tem que inocular ali abaixo de 30, né? Nossa. Aí beleza, a gente ficou na piscina assim, pô, tomando cerveja, conversando, pá, dá uma olhada na temperatura. Ah, baixou 1 grau, depois de 2 horas, tá ligado? Aí a gente ficou, pô, conversando. Cara, quando a gente tava... O sol tava nascendo, a gente esperando resfriar o moço, assim, sabe? Nunca mais, Esse rolê, galera. vocês nunca viveram, gente. Não, vocês não. Isso foi legal, cara, porque Esse foi cerveja, legal. Mas tipo, nunca é uma coisa parecida com trabalho, sabe? É sempre lazer, assim. Ainda mais quando você faz em casa. Pô, e vivência, né? Imagina a Nossa. experiência, É que você... Enquanto tá tudo sendo criado, É tu uma tá luta vivendo, você né? fazer a cerveja, entendeu? E aí vem todo o papo do meio de tudo isso, né? Meu, deve ser muito bom. Por Acaba favor, sendo vamos um- criar uma cerveja. Vamos desenvolver. Vamos escrever. Vamos desenvolver uma Só mais marca. uma viagem tem uma cerveja, vocês vão. Aí a gente tem que pensar o estilo, né? É. Aí o estilo vai me orientar pra eu desenvolver a receita. Primeiro, É aquela a que gente parece tem que dar espumante mais lá. Ah, mas tem que subir o álcool, né? Tem que fazer uma cerveja tem que com uma subir o ocasião. álcool. Ah, tá bom, tá bom. Vocês já ouviram falar no submarino? Já ele tinha Submarino, sim, já Sim. tomei. Como que é? Com pilsen. Tequila e cerveja. Ah, Tequila? cerveja. Tequila? Será que é original com tequila? Não sei, mano. Eu só sei que eu aprendi com tequila. Porque lá em Curitiba E é dá uma com paulada. Steinegger. Me dá uma Pois pausa. Aí- é, eu já ouvi a galera Aí o falando. Ah, Steinegger- então é, Steinegger. É, Eu o acho que- Steinegger. Aí você coloca uma... É o verdadeiro submarino mesmo, embaixo. É uma porcelaninha assim, parecendo uma mini xícara. Com Steinegger, aí você vira o copo, né? E ele fica lá embaixo, preenche com pilsen. Aí o que acontece? Ele vai Você vai soltando tomando e devagarinho. aquilo ali... Ele vai abrindo. Ele vai soltando em doses homeopáticas. E assim, quando chega no fundo do copo, cara, aquele negócio tá assim, Tá só potencializado. E o que Só que... acontece? Tipo, é uma combinação que depois do terceiro quarto você já tá abraçando o urubu e chamando de meu louro, cara. Verdade. Mano, Nossa, sério. cara, o negócio é uma mistura assim, traiçoeira mesmo. Sim. E é clássico bebida curitibana, assim. Sério? A galera Sério? que vai pra lá tem Eu ia que tomar, perguntar da onde que, sei lá. tem que tomar o submarino no Largo da Ordem. Tem que comer carne de onça, que na verdade não é uma onça, é, Ah, só, tá. é só o nome do prato. Fantástica também. O famoso Romops, aí vai Ah, com o calma. Romops é o... Esse é o Romops, mas é o aperitivo de bar, né? Sim, Que sim. isso? É o do bar lá que fica no... Sabe? Aquele É. peixinho que fica lá É no tipo, óleo. é uma sardinha enrolada numa cebola, fermentada, azeda ali, que talvez eu esteja sendo preconceituoso, mas quanto mais tempo, tipo, mais tempo azedando ali, Aham, melhor. cara, melhor. Eu É, passei por eu um bar gosto, raiz mas- que eu vi um desse e eu fiquei... Eu Vou deixar pra uma próxima. Ali perto do Senai tem um barzinho que tem. Ah, e daí do lado Mano. tem aquele ovo colorido. Aham. Nossa, cara, aquilo lá eu tenho medo. Aquilo lá eu não gosto. Eu queria saber onde tá a vigilância sanitária nessas horas. Tá. É onde filho chora e mãe não Você- vê. Não vê. Quando você decidir testar a imunidade, É ali. comer um daquele. Gente, muito bom. Pode falar. partindo assim para a ideia da fermentação, né? Que agora eu lembrei por causa que foi comentado das conservas. Isso eu tô percebendo que tá tendo uma certa alta, uma certa procura, um certo entendimento do público em buscar uns negócios como fermentado caseiro de couve-flor, pepino, cenoura, só que não aquele tradicional que você pega na gôndola do mercado. A galera fermentar em casa, porque não é difícil. Sim. Assim como o kombucha, é uma bebida que tá, Ah. nossa, em alta, eu sou Nossa, fã. kombucha. Muito E o kombucha é um fermentado também, Sim, só que tu não pode alcoólico. Infelizmente. E com muitos benefícios para a saúde, né? É. Então você pode fazer inúmeras coisas fermentadas, né? Cerveja, vinho, destilado, qualquer vodka, qualquer fermentado, assim, um dia vai ser destilado e vai pra, né, se tornar uísque, se tornar... Enfim, a fermentação é necessária para se fazer o destilado também, né? Sim. E, além disso, os alimentos, pô, para o seu autoconsumo. Vegetais fermentados, ou até assim, o kombucha que eu fiz esses tempos aí, colocando fruta, cara. Nossa, Cara, ficou fantástico. Ficou melhor que qualquer nossa, refrigerante. Maracujá, gente. Perfeito. Só minha dica. Kombucha de maracujá. Imagina, se as Não pessoas existe. consumirem o volume que consomem de refrigerante em kombucha. Não. Ô, gente, sour, me ensine. Eu A quero outra trocar o sour. refrigerante. A primeira sour me lembrava Coca-Cola. muito um kombucha. Essa me lembra muito mais um sour. Realmente, tipo, dá o nome do que é, sabe? Uhum. Eu sinto Ah, eu mais não o tomei azedinho, kombucha. o que era pra ser experienciado. A outra, ela era mais adocicada, Aham. querendo ou não. E lembrava muito um kombucha.
Interessante, porque o kombucha também, ele tem suas derivações, tem gente que coloca diversos tipos de frutas, tem gente que faz ele neutro. Sim. Então... Ele tem meio que um gás, né? Sim, um geralmente ele é gás levemente também. carbonatado. E ele tem, cara, inúmeros benefícios. É impressionante, assim. Sério? Ele é Cara, é super bom pra indicado. muita coisa. Não, minha sogra tomava. Ela comprava assim, daí vinha. Nossa. Tudo, tipo, tinha Pô, sabor. tá pá. aí mais uma coisa pra um podcast, hein? E eu tenho alguém pra indicar que vai curtir muito. Bater um papo sobre kombucha. Tu falou que nos festivais de cerveja tem kombucha, né? Geralmente Hidromel. tem. E inclusive nos bares tem Cara, sabia que kombucha. eu nunca tomei hidromel? Olha, A minha vida é hidromel meio triste, é uma porque bebida, deve ser muito bom. é uma bebida realmente difícil. difícil de encontrar. Mas em Curitiba você acha. A Geralmente é cara garrafa. do Lucas. Sim. O Lucas Eu já só tomou. conheci o hidromel por causa do Flow. Bem influenciado. O que deu, assim, uma certa onda aí, alguns anos atrás, foi a cidra. A cidra, assim, ela ganhou uma certa popularidade aqui no Brasil. A gente está esperando que talvez ela venha, né, em algum momento mais forte, assim. Mas a cidra, ela também é uma bebida, cara, que é produzida há muito tempo. É um fermentado em maçã, no caso, né? Eu ia falar, eu vi no La Casa de Papel, gente, primeira vez. E olha Ele só, fazia cidra lá e coisa. infelizmente, a gente é muito influenciado pela aquela cidra que fica 5 anos na estante da avó. Sim. E, tipo, ninguém quer tomar aquele negócio, né? Só abre no dia Só que- 31. Cara, cidra não é aquilo. Cidra é uma Sério, bebida gente? muito boa. Nunca tomei isso. Nunca tomou Eu isso. nem sei o que é isso, tá ligado? Nem sabia Mas que a é, avó fazia. Maturada no sol. Não, mas aquela lá, tipo, é... Amiga, Eu não nunca posso foi falar a marca, entende? Mas numa ela, tipo, é casa de vó famosa. e tem, tipo, uma garrafa que lembra um champanhe. Sim, cidra. Obrigado. Já comprei pra... É, o Não, nome é não, Cerezer. E é aquela que tá sempre lá, assim, ninguém toma. Ninguém só toma. Fica só pro dia 31 Não, que sim. ela vai pra geladeira. Ah, Mas tá, ela agora nem sim. nem é estourada, ela volta. Gente, aqui eu esqueço o nome, entendeu? Eu sou ruim com nomes. Então, Então, até olha eu só. saber... Cara, aquela cidra lá é de Horrível. baixíssima qualidade, sem falar que ela fica no... né, vai saber quanto tempo. Então ela é marginalizada, mas é uma bebida que realmente ela tem seu valor também, pode ser maturada em madeira, ela pode trazer um perfil complexo e, inclusive, a gente está hoje lá no bar com uma cidra de morango, hibisco e além da maçã, entende? Então são 3 frutas, assim, um equilíbrio muito massa, vermelha, Cara, ela linda, com uma sobremesa ficou refrescante. muito gostosa. é uma bebida bacana, tem para festividades, né? Logicamente, a cerveja ela tem, né, um apelo que é muito maior, mas são bebidas interessantes que Que dá talvez pra explorar entrem, também. aí de repente daqui a pouco vai entrar outra. Então eu não duvido que daqui 2 anos pareça uma bebida assim que seja a nova febre, né? Que nem foi o pique do gin, né? Do nada. Nossa, cara, o gin realmente teve um auge assim que... Não, tem os consumidores gin é fiéis, né? A gente- eu a não gente gosto de gin. Eu pulo fora. Tônica, essas coisas. Sério? Cara, eu bom bebi- gin. Nossa, cara, Não, gente. eu Não. gosto. Todo. É que assim, gin, absinto, coisas que me lembram muito ao chá. Não é que é o chá, né? Mas a semente ali não. Quando. Os não, botânicos. não Tá, bate. mas Botânico tem pra mim- gin mais suave também, né? O gin é muita diversidade. Né? Eu tomei. Não sei se tu ficou sabendo, teve um cara ali do O Gin. É, literalmente o nome da marca é O Não, Gin. não conheço. Mas enfim, ele levou os vinhos dele e bem premiados, assim, mas sei lá, o botânico do negócio não me apetece. E o que você acha de cachaça? Cachaça é top. Caramba, Cachaça sim, não. cachaça eu acho que é a bebida nacional Cara, aí que a gente tem que É aquele cheirinho também doce, mas entender. não é doce. Tem Mata. que ser mais comercializado aí, galera. Bora botar umas cachaças em qualquer lugar. Caramba, já Tipo, apareceu mais uma ideia de podcast, assim, que eu tenho uma pessoa pra indicar. Ou então... É tanta felicidade Tem que muita não cabe no gente pra coração. Mano. Cachaça é impressionante, assim, eu acho que dá pra entrar um pouco no mundo da cachaça através da cerveja. Como? Trabalhando com madeira. Então, as madeiras, elas vão trazer um nível de complexidade na bebida impressionante. Então, já se faz muito isso no destilado. E em cerveja, também, não é novidade, mas ainda tem muito que ser explorado em questão de diversidade de madeiras, principalmente, estilos extremos. Tem uma que o entende? pessoal fala que é tipo o cheiro da serralheria ali. Qual que é o nome? Carvalho? Isso. Carvalho francês. Mas como é que é o nome da breja? Tem lá na TEP. Hoje, Semana passada eu é experimentei. escura? Não, é claríssimo. Ela tem perfil que tipo?
Me diga, não, dica. Isso é muita coisa, né? Cara, Gente. Old School. Ah, massa pra caramba também. Old School. Old School. Sim. E lembra muito. Perfil de carvalho americano. Então. E além disso, a gente tem pelo menos umas 7 madeiras brasileiras assim que tem um potencial absurdo para ser explorado, né? Maturado. E então, por que a gente resolveu chamar essa cerveja de Old School? Porque tradicionalmente sempre foi utilizada a madeira para se maturar cerveja, para se transportar cerveja. O inox é uma tecnologia considerada recente, considerada aí toda a história da cerveja, né? Então, Old School é um resgate mesmo, assim, do que sempre foi feito, né? E a cerveja também ficou muito boa, interessante. Então aí tá a questão do perfil brasileiro de cerveja, assim, para fazer uma pegada diferente do que todo mundo faz. De repente explorar o que só a gente tem. Existem frutas que só a gente tem. Sim, eu tava falando isso Que essa loucura. semana. Vocês sabiam que sobre a dente, jabuticaba mano. é brasileira, cara? Amo jabuticaba. Nossa, A cara. pitanga é brasileira? Eu teria que pesquisar para falar com toda certeza. Com toda certeza. Mas existe, assim, umas 6 frutas brasileiras que só tem aqui. O mundo, tipo, ó, caramba, vocês Uau, têm. é de lá. É impressionante. Olha, eu Então, não sabia. entendeu? De repente explorar essas Como Gente, tô açaí madeiras. foi aprendendo um monte de coisa hoje, vocês não têm noção. Amigo, Eu o que não- é isso? Eu nunca comi caju, gente. Do nada. Que estavam tentando O fazer. Guilherme vai descobrir, ele é sem graça. Mas o que eu tava pensando, ainda sobre falar sobre cerveja, o que acontece? A gente tá aqui com diversos tipos de bebidas, né? E, pô, cara, isso é massa. Cada um toma a sua bebida. Sim. Porra, a gente tá democratizando o rolê, tá ligado? Você nunca vai fazer uma pessoa que não gosta de cerveja mesmo, assim, tipo... Você não tem obrigação de catequizar ela, cara. Não. Cara, um dia essa pessoa vai tomar uma cerveja que vai mudar a vida dela, talvez ela passe a Ou gostar. talvez ela Ou nunca vai talvez tomar. não. Então, respeitar, pô. Eu conheço muitas pessoas que, cara, não conseguem tomar um gole de cerveja. Cara, beleza. Mas assim, o que você toma? Eu gosto de um gin, massa, porque eu também gosto de gin, então vamos trocar uma ideia sobre Novas. qual gin você curte. É, tipo, eu e ela, a gente toma um whisky, mas a gente sempre abre a carta pra o que a galera escolher. O que a galera for, a gente embarca junto. Tipo, na cerveja, o primeiro... Eu conto como um workshop porque, tipo, ninguém vai falar isso de graça pra mim em qualquer Aham. lugar. Que tu deu, eu ficava, tipo, cara, tudo pra mim é capim, cidreira. Como assim eu não sinto isso que ele tá falando, sabe? E aí, conversando com o Nicolas e tudo mais, tipo... Isso me criou uma vontade de não. Aham. Eu tenho que tomar isso além do que ele é. Sim. Além do que eu penso que vai ser. É. E hoje eu já consegui sentir um maracujá, Sim. um abacaxi. Mas Então você tem que se talvez dispor você, àquilo. você teve um momento de abertura pra você viver uma nova experiência, né, cara? Então isso aí é natural, cada pessoa tem seu tempo. Eu gosto assim de desafiar uma pessoa que fala que não gosta de cerveja, porque assim, eu queria sugerir uma coisa pra é que tentar tem tanto estilo mostrar que é meio que impossível como, não como gostar, é né? grande esse universo, né, cara? Eu gostei daquele que parecia champanhe lá. Sour, Gostei né? daquele. Sabe? Você gosta de espumante? Gosto. Só Chardonnay. A mãe dela trouxe um salto pra gente tomar. Sim, minha mãe. É por causa dos meus pais. Ela trouxe Ah, água. qualquer coisa, um brinde com champanhe. Não, ela trouxe coisa. a taça, tudo. Taça, tudo. Ela trouxe um coolerzinho. Não, minha mãe. Legal. Por isso que eu sou mais acostumada com esses, tipo, champanhe gelado. Mas Então, meu pai gosta muito de cerveja, meu Deus. Meu Aham. pai compra aqueles... Ele Pra tem saber os- uma bica em casa. Ele tem. Então, chopeirinho, Uma Só sabe? que chopeira em ele pega no estômago. Sabe como que é, né? Distância. Hein, Falando com concorrência. olha só. Todo mundo tem o que ensinar, o que aprender, certo? Sim. Cara, tem bebida que eu não sei absolutamente nada. Tipo, se me dá assim, eu sou uma pessoa de 5 Cara, anos ali. Meu, que, mas tipo, cerveja, o bicho... Cerveja, tipo, eu consigo dialogar, né? Sim. Mas, por exemplo, eu entendo muito pouco sobre Legal. whisky. Eu não sei considerar um whisky bom ou ruim. Cachaça, mais ou menos, eu entendi um pouco, porque tem uma pessoa que tipo, produz, assim, um nível massa, que eu pude aprender um pouco sobre cachaça e foi onde eu, cara, entendi a grandeza da cachaça também. Que tem Cara, a um- cachaça muito pode ser até mais mais fina que o Johnny Walker mais caro Mais do caro. planeta, cara. Uhum. Só que envolve processo, envolve você trabalhar a bebida na qualidade, entendeu? Sim. Então, não No pensar tipo da em cana, escala, né? exatamente. Em todo o É o processo mesmo da rolê cana. da cerveja, tipo, tudo diminuir
o que a galera potencializou, tipo, a produção, a qualidade, tudo vai E uma ficando coisa mais interessante específico, né? também é que no universo da cachaça é muito comum os blends, né? Então você trabalhar uma base por mais tempo maturada, como um pouco mais jovem, para você chegar num resultado interessante. Então, em cerveja isso é feito, mas eu assim passei a ver de forma diferente depois que eu entendi esse universo da cachaça, sabe? Uhum. E é muita questão de blend também. O fato de você montar uma cerveja. Então, quando você matura uma barrica por 2, 3 anos, não quer dizer que todo produto que você vai consumir que tem, vamos supor lá, maturado no carvalho, não quer dizer que todo 100% daquele líquido ficou na barrica. Pode ser que tenha uma base jovem e um percentual da base mais maturada. Uhum. Só que isso é excelente, porque você tem maior complexidade ainda na bebida. Então você consegue atingir melhor a qualidade, né? O equilíbrio. Agora se você... A Barley tem disso? A Barley também, por quê? Porque tem uma parte que é jovem e uma parte que ela é maturada. E assim, as melhores cervejas do mundo maturada em barris também tem isso. Às vezes é um blend de uma cerveja de 10 anos, outra de 5, outra de 2. Ou, entende? Uhum. Que a cerveja também tem essa questão de ser pensada e blendada depois, né? Então isso aí acontece no universo cervejeiro. E aí que as cervejarias, que as micro cervejarias, assim, conseguem explorar muito pelo fato de conseguir produzir microlote, conseguir diversificar insumos, produzir, mudando diversas coisas, assim, entende? Coisa que uma grande cervejaria, para ela desenvolver um novo produto, é uma complexidade absurda envolvida. Então, a grande cervejaria desenvolve, claro, com maestria. Só que as micro, elas conseguem entregar uma novidade cada 20 dias. Entendeu? É só ser o viés da cervejaria, né? Eu acho que isso é legal, porque eu, como consumidor de cerveja, eu quando vou num local, eu gosto de ver uma novidade. Então, por isso que quando eu vou para uma nova cidade, eu procuro por brewpubs. Primeiro porque eu vou provar uma coisa muito mais fresca. Brewpub significa cervejaria junto com bar, né? Então, além de ser mais fresca, vai ser assim uma sazonalidade maior de estilos diferentes, variações diferentes. Então é comum aí os bares ter mais de 10 torneiras, né? 20, 30 torneiras. Imagina, cada torneira é uma cerveja. Nossa. E cada cerveja de cada lugar pode ser o mesmo estilo, mas é totalmente... Isso que é o mais louco, diferente, né? Tipo, é aquela ansiedade que eu falei lá atrás, mas, gente, quando tu para pra pensar que mudando quantidade, temperatura, tempo de tudo muda. E abre tantas portas que a gente fica tipo, meu Deus, é isso? Sim. E já existe uma literatura. Então, os cervejeiros não precisam inventar a roda. É só estudar, é só seguir, né? Estudar e ter seu lado artístico também, né? Que eu sempre digo, o lado artístico ele tá muito presente nesse mundo cervejeiro. E é legal, cara. Isso é que eu acho que motiva muito, assim, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, a profissão que eu escolhi, eu quero ficar nela. Eu tenho um prazer muito grande. É uma profissão que não tem glamour, mas tem uma satisfação. Tipo... Que não é financeira, é diferente, assim, sabe? É diferente. É o que um artista sente, assim, sabe? Sim. Meu, que massa. Tu é nascido em Curitiba? Sou de lá, cara. Gosto daquela cidade. Mas o Paraná, o Sul como um todo, na verdade São Paulo, o grosso do Brasil é só alegria. Mas ainda sobre a ideia sobre fermentados alternativos. Kombucha é um deles. Esse eu não conhecia, cara. Vou pesquisar. Tem uma bebida típica brasileira chamada cauim. Já ouviram falar? Não. Cauim é um fermentado típico indígena, em que a mandioca é o principal produto ali. Ele é cozido, mascado pelas índias e colocado num jarro para fermentar. Depois ele é aquecido. Eu não me recordo se ele é fervido ou não, mas ele é servido em kombucas nos momentos festivos. E é fermentado, tem algo pra caramba aquilo lá. Algumas pessoas consideram como uma cerveja dos índios, sabe? Então, doido, apesar de não ter malte, assim, é uma bebida bem típica deles. E existem, assim, cara, o saquê é outra bebida típica, só que no nosso país não é muito frequente. O hidromel, em algumas regiões ainda, ele é uma bebida muito consumida, assim, tanto quanto a cerveja, a vodka na Rússia. Tem cidades
na região da Baviera ali, que a Weiss, que é a cerveja de trigo, ela é número 1. Então, se for avaliar, cada lugar no mundo tem sua particularidade cervejeira. Sim. Em questão de marca, no Brasil, inclusive, tipo, aqui eu vejo uma galera tomando Kaiser, em outros lugares é muito comum a Cristal local, região de São Em Paulo, outros lugares gosta de Skol. Curitiba a galera gosta muito de Brahma. Skol, tipo, já teve ali forte, eu acho que Desce hoje já não redondo é e mais foi. tanto, É mais né? só pelo... Mas assim, tem seu valor também, né? Porque eu acho uma ofensa... Tu já tomou Polar, mano? Porra, com certeza. Vocês Sou são fã. A do... melhor do Brasil. Ah, não, vocês não. Vamos Tá botar em confundindo. Toda gaúcha é muito barrista, né? Para, Sabe meu. como que é, né? Ah, para, meu. Mas é Contato boa, é é boa. Melhor... Mas, pô, cadê essa cerveja, cara? Sabe por que eu achei que ele era gaúcho? Por quê? Por causa do chimarrão que ele falou que ia comprar. Sabe por, Eita. quê? Sabe por que não tem no Gaúcho. Brasil inteiro? Porque o Não. Brasil se fecha pro Rio Grande do Sul. Tu acha que a gente não queria vender? Ah, que Tem vocês bebem fruque- demais aí. Não. Não Tem tem fruque estoque, até cara. aqui. Tem Chega fruque aqui. até em Santa Catarina. O fruque subiu até Santa Catarina. Como é que a cerveja não sobe? Pois Eu é, conheço- tá chegando Patagônia lá, talvez da Argentina ainda Ah. chega. Mas a Patagônia talvez seja daqui, né? Já da Ambev, né? Tá, mas a marca sim. Ah, tu diz a cervejaria aqui. Não, é que já pertence a um grande grupo cervejeiro, né? Entende? Então, Eu achei que era uma existe fábrica- aí, é um dado impressionante até. Muito mais que 95%. Eu vou colocar aí uns 97% do mercado cervejeiro pertence às grandes indústrias cervejeiras. Então, tem uma fatia aí de 3% que as micro cervejarias brigam. Porém, se você for avaliar os dados de faturamento, aí já é outro cenário, inclusive de mão de obra empregada. Esse segmento ele representa muito. Fato que a gente está vendo aí as grandes cervejarias comprando micro. Por quê? Porque está entendendo que essa é uma tendência, entende? Sim. E eles estão perdendo uma fatia de mercado, apesar de pequena, com um valor agregado diferenciado. Sem falar que o consumidor que conhece cerveja uma vez, tipo, a vida dele muda. Beleza, ele pode continuar tomando as cervejas mainstream, que são cervejas de entrada, normal. Mas, cara, ele vai gastar um dinheirinho numa Tu tá cervejinha. sempre procurando alguma. Tipo, ele vai A vida fica investir um diferente. pouquinho mais nisso, entende? Independente da classe. Ele vai investir um pouquinho mais, depois que ele conhece. Então, os grandes grupos, eles estão entendendo esse movimento que é mundial. Inclusive, aí tem outras tendências aí que eu acho interessante, que é a cerveja sem álcool. Por quê? Hoje, a lei realmente mudou, e questão de responsabilidade também, né? As pessoas estão tomando mais atenção e, cara, o consumo de cervejas sem álcool tá disparando. Na maior parte do mundo, assim, tá, tipo, crescendo. Fato que a Heineken lançou a zero Cara, e tá arrebentando. Sim. Tipo, os lugares que tem, tipo, vende. eu só queria dizer que esse final de semana a gente bebeu. Tipo, os caras beberam 6. Eu nunca vi ninguém beber 6. Tipo, a gente trabalha numa cervejaria. Num lugar que tem uma tap de cervejaria. Nunca vi ninguém bebendo cerveja sem álcool. Sim. Nesse final de semana, a galera bebeu 12. E aí, tem uma tendência assim, a só aumentar. Existem pessoas aí que É estão o tomando máximo. medicação, mulheres grávidas. Eu ia falar que Ia estão Nossa, amamentando, eu já vi, Caramba. tipo, zero. A gente Não. pensando lá atrás, a gente fica tipo, meu, que graça tem. Mas pra pessoa Sim, que tem entendeu? essa limitação, Não, é o tipo a luz, preconceito. né? Esses tempos atrás eu comprei uma Heineken gelada zero, assim. Pô, que prazer poder tomar uma cerveja pegando a estrada, cara. Assim, e com, Ou eu ia com falar, tranquilidade, sem ficar- sabe? Né? Caramba, que alegria. E uma cerveja, de certa forma, bem gostosa de beber. Meu, sério, E tomei. com tranquilidade Bem bom. na cabeça, né? Eu vou Olha, pela qualidade que tu não vai ficar. E assim, as mulheres grávidas que eu penso assim, porra, imagina a mulher que gosta muito de tomar uma cerveja. Bruna, Elas- esse é pra ti, tá? Tu gosta muito ela de ser cerveja. privada de tomar cerveja, cara. E assim, Mano. é necessário, né? O álcool é prejudicial. Porra, mas tem uma Heineken zero gostosa e de repente até uma micro cervejaria pode desenvolver Mano. uma zero. Sim. As micro cervejarias, conhecendo o processo, conseguem fazer cerveja. Uhum. Porque a legislação diz que para você chamar de cerveja sem álcool é até 0,5. Então se tem 0,4, é cerveja sem álcool. Ah. É diferente de cerveja zero. Cerveja zero é cerveja 0,0. Então existem essas duas classificações. Por isso que é interessante também, né, entender isso, Saber, né? porque uma cerveja sem álcool, teoricamente, ela tem um percentual baixo. Então, uma pessoa ele tomar 20
latas de uma cerveja sem álcool, é claro que ela vai parar no bafômetro e vai se fuder, tá ligado? Sempre vão explicar essa Só parte. que, Essa ó, parte. a cerveja zero é 0.0. Então é um outro processo, existe uma fase de destilação do álcool, aí é 0.0. É o caso da Heineken. Essa você pode tomar pegando a estrada, cara. Porra, e toma, eu recomendo. Não sou da Essa que Heineken, eu né? tomei. Mas eu mereci um patrocínio depois dessa. Depois dessa, Muito boa. desse Caramba. elogio, E, cara, é isso aí. Eu já tive situação que eu não podia tomar álcool, cara. E é muito comum nos dias de hoje. Imagina, você vai fazer uma coisa super importante no seu dia, você tá tomando qualquer remédio. Cara, o álcool não pode estar junto. Não pode. Mas uma cervejinha, porra, você mano, Faz pode falta. tomar, tá ligado? isso que eu E ia acho te massa. perguntar, tipo, como é que tu, assim, é a tua profissão, mas ao mesmo tempo tem aquela questão da saúde, não que a gente vai condenar o produto, Aham, mas a gente tem que ter uma certa consciência de viver claro, aquele qualidade de vida. 50-50, né? Sim. Como é que tu lida com isso no teu dia a dia? O que que tu Então, tenta olha puxar só. para outro lado, tenta É, fazer uma a dieta? questão de seguir uma- moderação, ela é realmente muito importante, né? É preciso entender os seus próprios limites. O papel do cervejeiro também é degustar a cerveja. Então, inevitavelmente, está no nosso dia, degustação. Só que a degustação não é um copo de cerveja. A degustação é um microgole, assim, para avaliar um determinado atributo. Isso numa situação, tipo, né, para você liberar um lote. Sim. Então, isso está no dia a dia. O primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto é que, pô, eu entendo e é inquestionável que o álcool em excesso ele é extremamente prejudicial, né? Não tem como querer defender o álcool. Eu acho que isso aí é burrice. Mas, por outro lado, o uso moderado, ele é, cara, pode ser Quase até medicinal. benéfico. Beba com moderação. Existem aí estudos, e não é eu que estou falando, são pesquisas científicas que comprovam a redução da incidência de Alzheimer, de diabetes, mas é aquela questão do uso moderado, entende? E o produto, quanto mais fresco, mais saudável ele vai ser, né? Então, isso para tudo. E cerveja não é diferente. Então, uma cerveja em forma de chopp, geralmente ela não tem nada além de 4 ingredientes, né? Uma cerveja de gôndola, talvez tenha aditivos que, né, vão fazer um pouquinho mais mal do que uma cerveja em forma de chopp. Entende o raciocínio? Então, o primeiro ponto é que o consumo tem que ser moderado. Profissão, não tem como fugir. Então, entenda os seus limites. O terceiro, cara, é o seguinte. Você tem que entender que, porra, o negócio pode, tipo, te viciar. Então, né, às vezes as pessoas entram numa ilusão, eu tomo cerveja só por hobby, mas o cara toma 40 litros por semana, entende? Só Tipo, por hobby. Tipo, você tem que ter essa frieza. E atividade física, você tem que dar um jeito de queimar todas as calorias, né? Ah, porque dá pancinha, né, gente? É. Olha, cara, Pancinha de Não chope? é pança, é história. pois Não é, pança, né? história. Mas aí eu te pergunto, será que não é as porções que vêm junto com a cerveja? Verdade, os hambúrgueres. Que tá sempre associado Né? a batata. Porque, ali, meu, né? uma cervejinha Nunca com só uma hambúrguer. cervejinha. Nunca é só uma cerveja. Existem vários relatos aí de pessoas com 90 anos que tomam uma cerveja por dia e, tipo, vivem melhor do que uma pessoa que tem 60, entende? Cara, Então é uso moderado, atenção com isso. Doses Mais homeopáticas. 18, entendeu? Então você só beba quando você tiver mais de 18. Sempre bom Não lembrar. existe- Sempre bom lembrar, isso aqui, ó, rótulo não está aparecendo, nada de tomar cerveja. Uma taça de Então- vinho não faz bem pro coração por Pois dia? é. É por dia, né? Verdade, por E é dia, né? dia. Isso que é Meu mais pai bom. toma. Tá, vamos definir Só qual uma que é o tamanho, tacinha. qual que é o tamanho dessa taça. Assim, brincadeira. Uma tacinha assim, Uma tacinha. Não, porque, pô, tem taça de todos os volumes. É verdade. né? Aí a gente dá uma ponderada pra cerveja, entendeu? Então, Esse é o corpo, né, gente? O copo certo pra tomar uma cervejinha. esse aqui é um copo... Tradicional. Tradicional. Ele lembra uma tulipa, assim, sabe? Mas, enfim, copo é interessante para se avaliar alguns estilos, porque ele vai realçar ou, assim, de certa forma, favorecer que você sinta Os aromas. os aromas e a proposta da cerveja. O copo de Weiss, por que ele é bojudo, assim, ele é largo no meio e depois ele fecha? Porque a Weiss geralmente tem uma formação de espuma extremamente generosa. Sim. Então aquilo ali é para conseguir abrigar toda aquela espuma e quando você for sentir os aromas, direcionar para o seu nariz. Outro ponto, falando em copo, o cálice para tomar cervejas belgas.
Cara, ele é um cálice assim, ó, largão, redondinho, igual um cálice mesmo. Por quê? Porque cervejas belgas, geralmente, você não tá preocupado com a espuma. Geralmente elas são muito, com uma carbonatação bem baixinha mesmo. Então ela é como se fosse um licor, assim, um vinho. Então você não está preocupado com a espuma. Você tem um copo que favorece a superfície específica a desprender os aromas. Então você consegue beber e sentir o aroma ao mesmo tempo, assim, tipo, ele preenche tudo isso aqui, sabe? É um cálice pensado para essa experiência, né? Para desprender os aromas e você conseguir sentir o aroma juntamente com o gole. E também ser fácil de agitar. Você pode pegar ele por baixo, então você vai aquecer ele. O copo de IPA tem um bojo embaixo, que ele é inclusive meio... tem uns círculos embaixo, assim, que é onde você põe a mão. Uhum. Por quê? Porque a temperatura da sua mão vai esquentar a bebida e a bebida vai desprender alguns aromas e você vai conseguir entender melhor a proposta da cerveja, de sentir o lúpulo que está ali. Esse que é o diferencial. O sabor vai mudar. O diferencial da cerveja artesanal, né? Não só a cerveja fora o Pilsen, que a gente conhece, que não é Pilsen. É uma história para outro vídeo. Mas que quando ela vai ficando morna, ela não. Ela esse é um não modelo de vira cálice. o que a gente é acostumado a falar, tipo, que a nossa cerveja tem gosto de xixi, né? De xixi, né? Ela vira outra experiência quando ela fica mais quente. Sim. Tu aproveita outras coisas que ela não te Sim. proporcionava antes. É bizarro. É uma experiência. e é não aquilo, é só tomar. Tem cerveja que ela tem que ser gelada mesmo, pra anestesiar tuas papilas gustativas. Sim. E você não conseguir sentir, porque é uma cerveja difícil de beber, né? Mas dependendo da cerveja, a temperatura prejudica a experiência. Ó, isso aqui é um modelo de cálice e ele favorece que você pegue ele assim, ó. Então você mesmo, com a temperatura da sua mão, você vai esquentar, é fácil de pegar pra agitar, ele tem uma borda larga, né? Então vai facilitar ali sentir os aromas. Existem aí pelo menos uns 40 tipos de taças, né? Não vou falar que cada estilo tem sua taça, mas alguns estilos é interessante você usar a taça certa. No copo certo. A Weiss é legal também, tem outro motivo, porque o copo da Weiss ele é alto. Então ele foi desenvolvido para caber exatamente uma garrafa. Nossa. E uma garrafa em que você faz o serviço colocando muita espuma. Aí no final você dá aquela agitada para você suspender o fermento, porque é uma cerveja que tem que ser turva. Depois você coloca. E ela tipo, fica um copo lindo, assim, com uma espuma generosa e turvo. Uhum. Então é pra uma garrafa. É apresentável, assim. Eu vi uma... Como se fosse um drink, assim. Tipo, tu monta o negócio. Sim. Eu vi uma taça que cabia uma garrafa de vinho. Esse papo tá muito bom. Mas quando a gente vai se encaminhando pro final... Eu preciso ser a pessoa chata. Mas vai ter parte 2, 3, 4, vocês sabem, né? A gente vai lá pro Foz do Iguaçu. Né? Opa, demorou. Conhecer as cataratas. Cataratas? Eu conheci já. Vamos fazer um podcast na cervejaria daí. Cara, com certeza. Aí rola. Quando a gente se encaminha pro final, tu é a primeira pessoa que provavelmente não está preparada pra pergunta. É verdade, realmente, né? A gente tem uma pergunta final. Aham. E é como tu se imagina daqui a 5 anos? Nossa, que pergunta realmente interessante. Eu não estava preparado, mas eu visualizo assim que, cara, eu quero estar descobrindo novos lugares, novas culturas, vivenciando novas experiências. Eu quero estar podendo, de repente, trabalhar uma marca minha, entende? Que eu quero fazer uma coisa bem fora da curva mesmo, negócio que vai ser diferente, talvez, do que a gente costuma ver, porque eu não penso em construir uma cervejaria e ter uma super produção. Uhum. Eu quero produzir cerveja numa cervejaria, mas eu quero também poder desenvolver uma loucura externa minha, sabe? Que a galera pile. Mas é uma coisa, assim, contraindicada. Sim. Cara, mas não te garanto nada. Não te garanto nada. Eu penso muito em explorar cervejas extremas, diferentes, cervejas de guarda, cervejas para você tomar daqui inúmeros anos, começar a criar uma biblioteca de estilos, assim, ó, mas cervejas pensadas para que elas durem. E eu não tô preocupado, assim, eu quero, tipo, vou bater de porta em porta, eu compro minha cerveja. Não, cara. Eu quero desenvolver uma biblioteca de estilos extremos. Aí, esses estilos extremos, um dia, talvez eu comercialize, talvez eu separe para épocas festivas, fazer um negócio, assim, voltado para a experiência mesmo, sabe? Uhum. Então, vender cara, a experiência eu quero e isso. menos
um líquido. Eu quero, meu objetivo de vida é reduzir cada vez mais minha dependência Experiência. externa, cara. Então, Sim. não só na cerveja. Eu quero poder plantar parte dos meus alimentos. Eu quero ter uma certa soberania ali para não ficar dependendo totalmente, assim, de Do tudo que tá sistema, posto. Esse que tá sistema tudo cruel, rolando. cara. Reduzir a dependência babilônica, assim, seria a palavra. Babilônica. E poder Que tá da conectado hora, um pouco com a natureza, né? Isso aí- Sempre, né? Meu, Meu, muito bom. é o que parece que conecta a gente com a vida de novo, né? Tipo, aquele momento que tu sente, tipo, eu tô vivo num universo, assim. Sim, É cara. bem viagem que a gente tá falando, mas é muito real. Gente, é É, só cara. mais uma viagem, Cara, entendeu? tipo, tu pegar uma praia, pegar uma cachoeira, assim, essa sensação, tipo, aquele sentido de vida, né? Cara, eu gosto de Exatamente, Jaraguá cara, que tem é isso. bastante verde também, tipo... Eu gostei É muito- muito disso, cara. muito Você olha, verde. você olha Você pros olha- lados, assim, tem serras, assim. Cara, é muito lindo de ver. Morros, Uhum. cheio Caramba. de É árvores. bonito de ver. É legal falar, eu moro aqui, é assim. Árvores Sim. verdes, é muito bom. É um lugar que eu gostei bastante. Fui muito feliz aqui. Tu ficou quanto tempo aqui? 7 Esse meses. filho. A gente se despedindo Não, da mas galera. assim, ó, né? Acho que o Ah, termo agora eu é vou, mas revoada, eu né? Revoada, entendeu? É viver, né, gente? Gente, no cara. final é viver. Só Vivenciar vivam, novos entendeu? momentos. Com Sim, certeza, aceitem muita os coisa boa te desafios, espera lá. exatamente. A vida passa assim, ó, gente. Então, É, aproveita. E eu sou um bom exemplo. Não tenha medo de mudar, né, cara? Eu acho que a gente tem que A sair do mudança conforto um traz o pouquinho. bom. Caramba, valeu muito a pena ter passado por todas as cidades que eu passei, ter passado pelas empresas que eu passei. As experiências. Todas as Contribuído. vivências. Pô, saído sempre de uma forma muito positiva, assim. Com aquele Só pensamento agradecendo, de sabe? fiz tudo que eu Caramba, podia fazer. tipo, porra, que missão cumprida, tô feliz, mas o jogo O jogo. Continua. Vamos fechar esse ciclo, já abrir outro e bora que bora. E é nesse clima que a gente encerra só mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado, gurizada. Curta, Falou, compartilha. Vamos falar dos patrocinadores? A gente Saúde. esqueceu? Ah, saúde, né? Ah, Tá acabando. um brinde. Flame. Brinde. Uh! Gente, falar da Flame, nossa patrocinadora, é uma conveniência. A mais top de Jaraguá do Sul. Já baixa o aplicativo deles. E assim, ó, não tem erro. Tem do Corote ao Royal do Saldu. Lá vocês encontram Bora. tudo. Tabacaria, charutaria, uísque energético, água, vodka. O que vocês precisarem tem lá, gurizada. Flame Conveniência, fechadão, só mais uma viagem. Todo o kit que a gente bebe aqui final de semana é dos caras, fortalecem muito. Então segue lá, gurizada. E também não poderia deixar de falar Cloudzinho. da Cloudinho Vape Store, a melhor vape shop de Jaraguá do Sul. Não tem erro. Precisou de alguma coisa pro teu pod, pro teu vape, um juice, um Nix Out, uma resistência, cola com os caras. Entrega em Jaraguá do Sul, inteirinha, com motoboy. Só chamar eles das 10 às 8 da manhã. Das 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. É com eles. Chama eles lá. Segue Só no chamar. Insta. E aquele papo, né? Segue a gente no Instagram. Segue o Curte, Guilherme. compartilha. Guilherme Brewer. Pô, Isso aí. Vai estar na tela E aí. vamos lá, gurizada. É nóis. É vamos, galera. nóis. Forte abraço. Falou.